Eu tive uma visão assim um pouquinho diferente. Eu acho que assim o jogo a configuração do jogo, o contexto do jogo não era simples para o Flamengo, né? O Racing não está bem no Campeonato Argentino e tal, mas mostrou organização no Maracanã, até contrariando seu jeito de jogar, né? Eu sinceramente fui pego de surpresa, eu não esperava o Racing fechado não. Até porque eles já estão classificados. A primeira colocação está praticamente garantida, né? Porque vai decidir com o Nublense lá em Buenos Aires, né? O Flamengo, para ganhar essa vaga aí, o Racing vai ter que fazer uma vergonha parecida com as que o Flamengo fez, né? Para trás, né? Somente a derrota para o Alcas lá, que foi que eu acho que foi o que vai. No final, que vai decidir a primeira colocação desse grupo vai ser aquela derrota para o Alcas, logo na primeira rodada. Mas o Racing veio organizado, o contexto do Flamengo não era fácil, e até pela necessidade de vitória e também pela sequência de jogos, né? Então, eu acho que jogando assim de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, eu acho que é normal oscilar, né? Então, assim, o problema todo é que se você acompanha todos os jogos, aí você vai lá, lembra do Cruzeiro. Qual foi a última vez que o Flamengo teve dificuldade? Foi contra o Cruzeiro. Por quê? Porque o Cruzeiro se fechou, né? Aí o Fluminense tem o seu jeito particularíssimo de jogar, ataca, deu espaço, o Flamengo usou bem o espaço. E aí o jogo posicional funciona com o espaço. É isso que me incomoda, que com o espaço tem movimentação. Mas o Caeto, o Gerson, o Everton Ribeiro, todo mundo se movimentou com espaço. Por que André, não movimentar sem espaço? André, quando tem espaço, não é o jogo posicional, é um contra-ataque típico. Não tem nada a ver com o jogo posicional quando o Flamengo tem espaço e faz o gol, como fez ontem, quando o Everton Ribeiro. Não foram em contra-ataque, Renato. Veja contra quem? Contra quem? Contra o Vasco, não foram em contra-ataque. Pô, mas o Vasco fez um suicídio tático, André. Então, o Vasco se suicidou. Isso, deu espaço. Só que os gols do Flamengo não foram em contra-ataque. Por exemplo, aquele gol que o Wesley tabela com a Arrascaeta, ele dá um toquinho, cruza, né? O Gerson entra na defesa. O Vasco estava posicionado atrás. E o Flamengo teve movimentação. A Arrascaeta, que estava mais para a esquerda, veio na direita, fez o cruzamento. O Gerson, que estava mais para a esquerda, veio por dentro, fez o gol. É isso que está me incomodando. Contra o Fluminense também teve movimentação e o estilo é o mesmo, o jogo é o posicional. Por que com espaço esses jogadores se movimentam e sem espaço, que aí a movimentação é necessária, eles não se mexem? É isso que está me incomodando, né, nessa maneira de jogar. E aí eu acho que tem problema do sistema e o Flamengo vai ter que jogar com esse sistema, porque Jorge Jesus está na Arábia Saudita, Dorival está no São Paulo e pode ir para a CBF. Treinador Sampaoli, os jogadores têm que se adaptar a essa maneira de jogar e chegar ao meio termo. Agora, o que eu estou vendo é, quando o time tem espaço, esse meio termo aparece, que é a movimentação. O Pedro se movimentou também contra o Vasco, e os gols não foram de contra-ataque, os gols. Foram jogadas construídas, o Pulgar, o chute do Pulgar. Alguns foram. O gol do Ayrton Lucas é um contra-ataque. O gol do Ayrton Lucas, sim, né? Mas também é uma jogada individual, e aí não dá. Mas, por exemplo, lembrei da jogada típica que eu queria falar. O Matheus França jogou pela direita, né? Contra o Vasco. Ele apareceu pela esquerda e fez a jogada do chute do Ayrton Lucas, que desviou no Pedro e entrou. Por que ontem não teve essa mobilidade? É isso que me incomoda. Porque, André, contra adversários bem fechados, eles ficam guardando posição. Eles ficam guardando posição para gerar tal superioridade numérica que o São Paulo tanto quer. E aí não acontece nada, gente. O Pedro está sendo massacrado por esse sistema. O Pedro está mal tecnicamente? Tá, concordo com você. O Pedro não está bem. Ontem, inclusive, o Matheus França fez uma linda jogada e conseguiu botar ele na cara do gol e ele concluiu mal. Mas, fora isso, a bola não chega nele, coitado. Fica lá sozinho, perdido entre os zagueiros. Sabe? Os jogadores podem se adaptar? Podem, mas o Sampaoli também poderia se adaptar um pouco. Entendeu? O Guardiola adapta o jogo posicional dele, gente. Quem imaginaria que o Haaland ia encaixar nesse time? Não, o Haaland não é o tipo de jogador. O São Paulo nunca quis centroavante fixo. Aí aparece um fenômeno como o Haaland, o Guardiola ajeita o jogo posicional dele para servir o Haaland.
E aí vira essa máquina que virou o Manchester City. Melhor ainda do que era antes sem o Haaland. Então, eu acho que o absurdo é o cara insistir numa coisa ortodoxa. Só pode ser assim. Tem que jogar assim. Vocês têm que ficar atarrachados nas linhas laterais, esperando a bola chegar. Gente, na minha cabeça, isso aí não funciona. Não com esse elenco do Flamengo. Pode funcionar em outros times, com outros elencos. Com esse elenco do Flamengo, você mata o Pedro, você mata os meias que ficam muito mais avançados do que deveriam para gerar a tal superioridade numérica, e você fica armando com o Davi Luiz e Fabrício Bruno. Não é possível, pô. Não é possível o elenco do Flamengo passar a jogar dependendo de passe do Fabrício Bruno e do Davi Luiz, cara. Isso é um erro crasso. Isso é um erro crasso, piramidal. E o São Paulo parece que não se incomoda com isso. Ele ontem resolveu culpar a grama. Ele primeiro culpou o preparo físico, depois culpou a dificuldade dos jogadores de se adaptarem e entenderem o jogo posicional dele. E ele ontem culpou a grama. Ele acha o quê? Que o Flamengo vai deixar de jogar no Maracanã, como ele chegou a sugerir? Você acha que faz algum sentido na cabeça de algum rubro-negro o Flamengo deixar de jogar no Maracanã por causa da grama? Claro, tem que tentar melhorar. Sem contar que vai ter que viajar, né? Sem contar que vai ter que viajar e vai se desgastar pra caramba.